Bom dia, Brasil! Então, estamos aqui para mais uma live da programação do Setembro Amarelo. E eu vim com uma camiseta especial, olha aqui. Quem tá de aniversário ultimamente? Meu querido Cap. 15 anos de existência aí, com muita força e expansão. Então, um beijo pra Vivian, beijo pra Paty. Que o CAP continue crescendo, né, e sendo sempre uma referência na área de psicologia escolar. Então hoje, pessoal, nosso tema continua sendo fazer um link com prevenção, né, ao suicídio, mas dessa vez a gente vai abordar esse tema de uma forma diferente. Nós vamos nos focar mais na questão: qual é o papel dos educadores, principalmente nós que temos a formação de psicologia escolar, né, ou atuamos, né, na escola. O que a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer, né, quais as possibilidades para que isso, né, ocorrer. A gente não tem como evitar, né, e controlar tudo. Mas como é que a gente pode fazer para que essas situações sejam menos assustadoras, né, para a escola, e criar um ambiente que possa ser acolhedor quando acontecem essas situações, né, de risco? Então, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Yolanda, né, que é psicóloga clínica e escolar aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vou chamar ela para a gente conversar sobre o tema. Vocês que forem entrando aí, né, à medida que vocês forem entrando, vocês podem interagir com a gente, fazer perguntas, né? A gente está aqui para conversar, não é para ser uma aula, um tipo de aula expositiva. Muito mais uma conversa para a gente sempre ter esse espaço aqui na Fênix, né? Que é a proposta. O que sucede aqui? A proposta é que a gente sempre possa conversar aqui. Ué? Falhas técnicas que fazem parte. Olá! Deu Olá, bom dia. um delay aí, mas assim, tudo contornável. Yolanda, muito... Tecnologia tem dessas coisas, A né? gente fica, né? Dá um susto, mas no Mas final dá deu tudo tudo certo. certo. Então, Yolanda, muito obrigada por ter aceito o convite, né? É um prazer. Uma das minhas alegrias, assim, entre os altos e baixos que todo mundo está vivendo em função da pandemia que não terminou ainda, é poder conhecer outros profissionais e ter essa troca muito rica, né, com pessoas que trabalham e atuam em áreas diferentes, para poder discutir o mesmo tema às vezes, mas por outras perspectivas, né? Então eu só tenho que agradecer tu ter aceito o convite. Eu que agradeço, Larissa. É um prazer para mim estar aqui. É, né, a gente se conheceu realmente, né, por conta da pandemia, dos eventos online aí na psicologia escolar. Então, é um prazer poder estar reencontrando com você, poder estar tematizando esse tema, né, que para mim é muito importante. É uma causa que eu guardo com muito carinho, que é muito rica para mim, principalmente quando a gente está falando aí do espaço escolar. Sim, sim. Porque às vezes, né, é um tema, até pensar na questão de finitude, de morte, sempre gera aquela questão de medo. Como abordar esse tema, como falar, porque foge um pouquinho, né, do dia a dia de escola, e até porque a escola
tem o seu foco na questão de aprendizagem, né, em outras questões, mas isso tem alguns temas que ficam meio à margem, assim, e parece que eles não são muito bem vistos, convidados para entrar dentro de sala de aula, né? Ficam meio fora e discutidos nos conselhos de classe, nas reuniões, nas capacitações de professores, mas dentro de sala de aula fica meio. Esse tema não dá. É Fica para outro verdade. momento. É um tema que está sempre presente, mas que Sim. muitas vezes não é explicitado, né? Talvez por um desconforto, né, que temas Uhum. como esse causam. Falar de sofrimentos, né, psíquicos, falar de adoecimento, falar de luto, causa sofrimento em quem está vivendo, em quem está recebendo a notícia, né? Então, muitas vezes, até os próprios professores, né, a própria equipe da escola, querendo muito contribuir, mas às vezes sem saber, né, como fazer de uma maneira cuidadosa, respeitosa, né? E acaba que às vezes, como você mesmo falou, né, vai ficando à margem, né? O que não dá pra gente, né, não dá pra gente ignorar que isso é um problema sério, é uma questão de saúde pública e que a gente precisa olhar para isso com cuidado, com sensibilidade, né, com respeito, mas precisa ser abordado. Sim. E eu vejo um movimento também nas escolas, né? Muito, numa questão muito importante, assim, nos últimos tempos, da questão de cada vez mais fortalecer essa ideia, né, de base como a educação socioemocional e como essa educação socioemocional traz muitos benefícios, né, para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, né? Sejam eles crianças lá da educação infantil, os bem pequenininhos, sejam os nossos grandes mais aborrecentes, assim, mais revoltados, mas como as coisas estão mudando, né? A escola está percebendo que tem um movimento que assim precisa haver uma transformação, né? E às vezes é uma pressão externa nas instituições, mas isso tem que ser uma coisa a escola tem que se reinventar, até porque todo o momento de crise que a gente está vivendo mostra isso, né? Que as nossas crianças estão cada vez têm um índice absurdo de ansiedade, de depressão. Então, essa realidade está posta, ela existe, não é algo que a gente pensava antes, que é muito engraçado, né? Se a gente for pensar em questões históricas, que às vezes a depressão, uma ansiedade, todos os transtornos mentais parecia, isso é uma história uma conversa de adulto, né? Um adoecimento de adulto, isso não chega, não tem que ser conversado com criança. Né? E muito menos adolescente. Imagina que adolescente que vai ter, que criança que vai pensar em se matar. Isso não existe. E existe. E Sim, existe. acho que esse é um dos primeiros mitos, né, que a gente precisa abordar, né, que a gente precisa debater sobre. Quando eu trabalho com o Setembro Amarelo nas escolas, né, gosto muito de trabalhar com essa abordagem de mitos e verdades. Vamos Uhum. discutir o que é fato e o que é, né, muito mais uma crença do senso comum, mas que não tem embasamento na ciência. E esse é um dos mitos, né, de que adolescente está todo mundo feliz, pensando, né, e que tem uma vida pela frente, que não tem sofrimento, né, uma ideia romantizada da infância, de que toda criança não tem problema, né, porque a vida dela é só brincar, e que quem está realmente em sofrimento são os adultos, o que não é real, né, as taxas são tristes, mas estão aí para nos mostrar isso, né? As crianças e adolescentes são um público, muitas vezes, um público de risco, né? Dependendo da situação do cenário que eles encontram, como eles têm poucos recursos internos ainda para administrar, né? Tamanho do sofrimento que eles enfrentam, muitas vezes eles são um público que está em vulnerabilidade, né? E a gente precisa olhar para isso né, com um olhar muito sério. A gente precisa identificar os sinais de alerta, né, que esse público traz e levar a sério, né, aquilo que está sendo dito. Não dá para a gente dizer, né, como as frases, né, da campanha trazem, né, não é mimimi, não é frescura, né, não é chantagem da adolescente, né, não é porque quer chamar atenção. Então a gente precisa começar a acolher de verdade a fala, né, aquilo que a criança e o adolescente vai expressar ali da maneira que ele está podendo dizer, né? Muitas vezes com o corpo, muitas vezes com uma atitude que ele muda, com um comportamento, né? E a gente vai vendo uma evolução disso. Né? E nisso eu fico feliz. Eu já estou há 9 anos trabalhando como psicóloga escolar,
aqui no município próximo da cidade do Rio de Janeiro, e eu percebo essa diferença, né? Assim, de alguns anos para cá a gente vem conseguindo, eu juntamente com a minha equipe de psicologia escolar, a gente vem conseguindo tematizar o Setembro Amarelo e trazer essa discussão sobre o cuidado com a saúde mental, o cuidado com o sofrimento dentro das escolas, né? Não só dos alunos, mas falar também sobre o sofrimento dos professores, dos profissionais da educação, né, que estão, a gente sabe disso, né, tem adoecido muito, não só por todo esse cenário atual, né, de afastamento escolar, de retorno à aula presencial, o quanto que isso está mexendo e, né, está sendo uma fonte de sofrimento. E a gente precisa trazer isso, né, trazer isso à tona, trazer isso para a roda. E muitas vezes o psicólogo escolar é aquele que vai estar na linha de frente dessa batalha, aquele que vai brigar por essa pauta, que muitas vezes vai ficando para segundo plano. Daí a gente vai estar lá para lembrar, olha, nós precisamos falar sobre emoções, precisamos falar sobre saúde emocional, precisamos falar sobre prevenção de suicídio, né, sobre prevenção de autolesão, que é algo que a gente tem visto aí entre os adolescentes acontecer, e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho muito importante na tua fala, né, Yolanda, a questão de prevenção, de ser a escola ser um espaço de promoção de saúde, mas para ela, de fato, eu também acredito que é um espaço potencializador de saúde e que a gente quer que as crianças se desenvolvam de uma forma saudável, mas é muito interessante tu colocar também que nessa relação saudável, né, de crescimento saudável, vai envolver todos os atores envolvidos na escola. Então, assim, quando tu não fala, né, tu acha, vai ficar tudo bem, não fala, não tá acontecendo nada, então a gente segue, né, o roteiro aqui, a programação, o período da aula tal e tal, né, outros projetos também de ciências e coisas assim, que também todos são válidos, né, mas o que às vezes preocupa é imaginar que essas coisas vão ficar fora, né, fora dos muros da escola. E às vezes que a gente vem, né? A gente tem alguns, além de taxas, de indicadores, a gente também tem a história da baleia azul, da Momo. Então essas coisas não estão afastadas. O que é interessante a gente pensar em termos de prevenção é dar um espaço para as pessoas refletirem sobre aquilo e informação qualificada. Né? Para as pessoas não terem informações. Informação hoje era, né? A era da informação, todo mundo tem horrores de informação, né? Sempre gosto de pensar nisso, que é um pouco assustador, né? Então, assim, essa fonte qualificada de tu ter uma crítica, né? Sobre a informação, esse excesso de informação que tu pode ter, né? No momento que tu dá um Google e ali aparece suicídio, né? Todas as coisas possíveis podem aparecer, boas e ruins. Então, essas conversas é perigoso, né? É uma questão de risco mesmo, de tu colocar essas conversas à margem desse espaço que eles passam tanto tempo, né? E pensando que, por exemplo, os adolescentes, os adolescentes é algo mais preocupante no sentido que eles são mais impulsivos, né? E às vezes a gente tem assim, de volta aquelas questões, tá querendo chamar atenção, é tudo frescura, é coisa da idade, é uma fase, vai passar, e às vezes não passa, né? Então a gente tem, ou aquela coisa mais reativa, né? Aconteceu uma situação daí que a gente vai agir, né? E como isso vai contra a lógica de todo o nosso raciocínio de o que é o papel do psicólogo escolar, né? Não é pensar quando as coisas acontecem, é pensar para as coisas não acontecerem. E se acontecerem, tá fora, às vezes, do nosso controle, né? A gente não pode fazer com que todo mundo fique bem, né? Mas que as pessoas entendam o que de fato é manejar um risco de suicídio, é falar sobre sofrimento, o que é saúde mental, né? Mas as coisas precisam ser ditas, né? E não colocadas para fora e esperar que eles mesmos, durante a vida, saindo da escola, nos seus grupos fora, pensar entre eles, entre seus pares, comecem a conversar e começa a aparecer aquelas questões de jogos digitais, de outras questões que são muito nocivas, né? Então é muito preocupante a gente fingir que nada está acontecendo, porque não aconteceu nenhum caso específico na nossa escola ou na nossa região. E daí quando tu vê, quando a coisa estoura, todo mundo fica apavorado
E realmente é algo que mobiliza muito, é algo que traz um sofrimento muito grande. Não é algo fácil de se lidar, né? Tu tem que ter um pouco de sensibilidade, ter um tato para lidar com esse tema, mas o que me preocupa às vezes em função desses dias a dias de escola que vai nos absorvendo, em termos de conselho, de nota, de fechar semestre, de isso e aquilo, opa, né? Daí quando acontece uma coisa, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Bate o terror em todo mundo. O que que a gente vai fazer? Como a gente vai? Porque os alunos podem perguntar, cadê o colega que nunca mais voltou para a sala? Né? E fica aquela coisa, não vamos dizer, não falar, né? Ele tá doente, vão inventar uma desculpa, né? Mas eles vão acabar sabendo. Eles falam entre si. Não é porque a gente não fala com eles que eles não vão, eles não vão atrás, né, da É. informação. Muitas vezes eles vão saber da notícia antes dos professores, né? Esse Exatamente. ano eu Eles vão acompanhei contar, um né? caso assim, né? Acompanhei um caso, na verdade, de pós-venção, né? A gente trabalha com Uhum. essas ideias de prevenção, né? A intervenção, quando você falou, né? Quando você recebe realmente alguém com demanda de suicídio, com ideação suicida, que você precisa intervir, e a pós-venção, né? Que é o caso de um suicídio já acontecido, Uhum. como que a gente pode e precisa estar junto da escola nesse momento, né? Então, assim, eu trocava, né, informações com uma diretora de uma das escolas que eu acompanho, e aí ela me contou essa situação. Yolanda, um aluno, né, do 9º ano, infelizmente aconteceu, ele cometeu suicídio, Uhum. e eu fiquei sabendo porque eu vi uma mensagem, né, nas redes sociais de um amigo da sala dele. Né? Então foram os Uhum. amigos porque moram próximo, né? Porque estão em contato muito próximo, né? Eles já estavam sabendo e aí chegou essa notícia para a escola, enfim. Então é muito delicado, né? Exatamente como você Uhum. falou. A gente, por isso a prevenção é importante, né? Porque quando a gente vai falando sobre esse assunto, antes da gente enfrentar ele pessoalmente, né, na nossa sala de aula, na nossa escola, a gente vai se capacitando, né? A gente vai se formando, vai formando uma certa atitude mesmo, né? Vai formando um certo conhecimento ali, vai se preparando, porque se acontecer, né? Quando acontecer, a gente vai estar um pouco mais seguro de como intervir. Né? Essas são situações que demandam intervenção imediata. Né? Não dá para a Uhum. gente dizer assim, espera um pouquinho que eu vou dar uma pesquisada, né? Mês que vem eu volto para conversar com você sobre a perda do teu colega. Né? Assim, não dá. É aquela hora que acontece, né? Ou então, assim, quando chega um aluno, quando chega até mesmo um funcionário e traz uma demanda explícita, né? Olha, eu não tenho mais sentido para viver, eu queria sumir, né? São aquelas frases de alerta que a gente precisa estar atento, né? Eu quero desistir de tudo, né? Eu sou um estorvo na vida das pessoas, né? Eu não faço mais diferença onde eu estou. E isso precisa tocar um alarme aqui, dizer, opa, né? Opa, eu já estudei sobre isso, opa, eu já ouvi falar sobre Setembro Amarelo, e eu sei que eu preciso fazer uma intervenção e tem que ser ali, tem que ser naquele dia, né? Porque em situações de sofrimento extremo, em situações de demanda de suicídio, a gente não sabe se a gente tem a próxima semana. A gente tem ali aquela hora, aquele momento. E é naquele momento que a gente precisa fazer a intervenção. E é por isso que as campanhas de prevenção são tão importantes. Né? São importantes para, de uma maneira institucional, de uma maneira, né, geral, para a gente conscientizar a população, para a gente falar sobre isso, para a gente desmistificar, para a gente levantar a bandeira de defesa da vida plena, né, de um cuidado com a saúde mental, mas também para capacitar os profissionais da educação, da saúde, né, de quem está em contato com o público da infância e adolescência, de que quando recebem esse tipo de demanda, isso exige da gente uma intervenção na hora, e muitas vezes a gente não está preparado, a gente leva um susto, né? A gente queria fingir que não ouviu e passar adiante, mas precisa ser escutado. Né? Eu acho que essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis do processo. É realmente escutar a dor do outro. E escutar um sofrimento que está insuportável a ponto da pessoa pensar em desistir de tudo. E esse eu acho que é um dos desafios maiores que a gente enfrenta aí quando a gente levanta a bandeira da campanha do Setembro Amarelo. É preciso parar para escutar, né? Se conectar com o outro no pior momento da vida dele. E o quanto é difícil fazer isso, né? Sim. É porque tu vai ouvir coisas que tu não tá preparado às vezes, né? Tu vai pensando, nos novos projetos, né? Em outras questões, e quando tu vê aquela pessoa tem uma perspectiva, um hiperfoco, né? Numa questão de não tem novos projetos para mim. Não tem
perspectiva de futuro. Para mim, acabou aqui. Eu não aguento mais. É algo que é um sofrimento que é insuportável, que não tem, não. É uma pessoa que pensa que não tem saída. Então, quando a gente conversa com essa pessoa, faz uma intervenção com uma turma, né, que porventura, né, infelizmente essas situações acontecem. Vai perder um professor, vai perder um colega, né, de turma, mas e esse sofrimento, esse luto, às vezes, um termo que eu vendo vídeos, né, do Fantástico, o CVV faz um trabalho, né, que é brilhante, assim, há tantos anos, né. Vários vídeos vendo, né, agora no Setembro Amarelo, em outros momentos também, mas falando que dos sobreviventes do luto, do luto, do suicídio, de Uhum. como esse processo, se não for bem conduzido e conversado, como gera um sofrimento muito grande para quem ficou, né? Porque sempre tem aquela questão, às vezes, meio automática, de pensar culpados, ah, mas eu não vi, mas eu não olhei, mas eu não ouvi, achei que era brincadeira, achei que era isso. Daí gera um mal-estar e as pessoas que querem ficar se condenando e se culpabilizando, né? E procurando, ah, mas foi tu, e fica um jogo de empurra-empurra para todo mundo. E na verdade não é culpa de ninguém, não é produtivo se procurar culpados, né? Não é uma causa única. Suicídio não é só em ocorrência, por exemplo, a grande maioria, sim, tá vinculado a pessoas que têm um transtorno, têm um histórico de transtorno mental, né, de base, pode ser uma crise única ou ser algo recorrente, né, na vida da pessoa, né, tanto os professores quanto a equipe toda, né, a gente fala dos professores como se só eles trabalhassem na escola. Nós, os professores, toda a equipe, né, desde lá do segurança, da recepção, das tias, as clássicas, né, adoradas tias da merenda. Então, todo mundo que trabalha na escola está sujeito, porque às vezes essas questões são extremamente democráticas, não é uma pessoa uma condição específica que vai acontecer só com aquele grupo específico ali, né? É algo que pode acontecer com todo mundo. Então, por isso que as coisas precisam ser faladas. E aquele ambiente que as pessoas circulam, é interessante que seja esse ambiente fortalecedor, né? Não, aqui eu posso falar da minha dor, de ter perdido essa pessoa, né? Sim. E Poder não, falar já é muita coisa, né? porque às vezes chega em casa, não, ah, ninguém quer tocar nesse assunto, e onde é que ela vai falar? Onde é que ela vai conseguir entender e conseguir superar isso? Né? Entender que não Sim. foi ela culpada, porque ela não viu, porque ela tinha que se responsabilizar, né? Um colega tinha que se responsabilizar pela vida do outro. E às vezes não funciona assim, né? Ou não é algo assim que a gente tem que fazer um ato heróico, porque às vezes grande parte é um transtorno mental, mas às vezes o suicídio não está só envolvido com transtorno mental, né? Ele pode ocorrer em uma situação de para adolescentes é bem mais preocupante, por isso que a gente tem que estar sempre de olho neles e conversando e não controlando, mas cuidando, né, como as pessoas estão se desenvolvendo, porque pode ser realmente uma ação impulsiva, né, de uma grande frustração sobre algo que ocorreu na vida dele, que ele não conseguiu tolerar, e é uma resposta mais impulsiva. Então, de novo, a gente volta para a questão de educação socioemocional, de inteligência emocional, de como isso é importante, né? Que as pessoas consigam entender que existem emoções agradáveis de se sentir e emoções, né, extremamente desagradáveis, mas que a gente precisa ter um pouco dessa maturidade. Isso a gente não aprende sozinho, né? Alguém precisa nos auxiliar, mas essa maturidade para entender que passa, né? Não fica para sempre. Essa tristeza não fica para sempre. Essa raiva, às vezes, que não é só as pessoas que estão sempre são muito chorosas, né? Mas são pessoas que às vezes aquelas mais explosivas, assim, irritadas e, né, inconformadas. E tu vê que, opa, ali tem coisa. Mas às vezes a gente no dia a dia passa batido, assim, né? Acho que é mais o jeito da pessoa e não que ela tá sofrendo.
Sim, sim. Eu acho que você tocou num ponto assim muito importante, né? A gente pensar que criar estratégias para lidar com as próprias emoções, para reconhecer, né, e administrar isso, é um processo de aprendizagem. Né? E quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando em algo que é a língua da escola, né? A escola Sim. respira a aprendizagem, processo de ensino-aprendizagem. E eu gosto muito de usar uma metáfora e dizer assim, olha, a gente precisa alfabetizar emocionalmente os nossos alunos. Né? A gente passa, né, o ser humano passa por esse processo de alfabetização emocional. Poder fazer a leitura da emoção do outro, a leitura da própria emoção, né? Codificar e decodificar, que é o Uhum. processo, né, de alfabetização. Né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para uma expressão emocional do outro e vai fazer uma leitura do que o outro está sentindo, né? Ou eu vou fazer uma própria leitura do que eu estou sentindo, por que eu estou desse jeito, né? Por que a minha bochecha está vermelha, por que meu coração está acelerado, o que isso quer dizer? Como é que é o nome disso? Né? Então, assim, isso parece que, né, vem por osmose, né? Assim, que é instantâneo. Mas não é. É um processo de aprendizagem. A gente conseguir se compreender, né, e compreender o outro. Esse é o primeiro passo. E o segundo é o que eu faço com isso que eu estou sentindo? Né? Essa é uma pergunta que a gente leva muito. Não esse ano, porque por conta da pandemia a gente está fazendo um trabalho muito mais online, né, com relação ao Setembro Amarelo. Mas anos, né, anteriores, em que eu pude trabalhar esse tema diretamente com alunos, né, do segundo segmento, alunos aí de quinto a nono ano, eu levava sempre essa pergunta, né? O que você está sentindo e o que você faz com o que você está sentindo? Porque Sim. muitas vezes a nossa emoção não está no nosso controle. Sentir raiva não está sobre a nossa escolha. Mas o que eu faço com a minha raiva, aí está sobre a minha escolha. Eu posso administrar isso de um jeito ou de outro. Né? Eu posso lidar com essa raiva ou com essa tristeza, né? Com essa desesperança, com esse desespero, de uma maneira ou de outra, ou de muitas outras. Então, trabalhar isso, trazer isso à tona para dentro do espaço escolar é fundamental, né? Porque se não houver quem ensine, a alfabetização emocional não vai acontecer, né? Não é um processo que acontece plenamente sem ajuda, Sim. né? Sem ajuda ali de um adulto, de uma pessoa mais experiente que vai conduzir um processo, que vai levar essa discussão, essa reflexão. E a gente vê profissionais extremamente sensíveis a isso, né? Às vezes precisando só de algum tipo de companhia, de algum tipo de. É isso aí, né? De algum tipo de validação, de reconhecimento da importância desse trabalho. Mas a gente vê professores fazendo trabalhos excelentes, né? Orientadores Uhum. educacionais, coordenadores pedagógicos. E a gente vê muita coisa interessante acontecendo nas escolas. Aí, muitas vezes, o nosso lugar, né, do psicólogo escolar é não só a gente fazer a intervenção, mas a gente dar visibilidade para as intervenções interessantes que já estão acontecendo no espaço escolar. Teve um ano que a equipe que eu trabalho decidiu abordar o Setembro Amarelo mais ou menos dessa maneira. A gente montou um evento para toda a rede de educação e a gente convidou algumas escolas para que elas apresentassem o trabalho que elas realizaram, né, Ah, dentro do legal. espaço. Então foram lá diretores, professores, foram contar. Olha, na minha escola a gente fez isso, a gente fez um cartaz, a gente fez um mural e os alunos escreviam lá bilhetes sobre como eles estavam se sentindo. A gente fez uma gaiola de poesia e cada um lá podia tirar uma poesia da gaiola. Então, assim, tem tanta coisa incrível, né? Até com os pequenos, né? Muitas vezes, professores de crianças pequenas falavam, Yolanda, como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho isso com criança pequena? E aí eu, vamos lá, vamos sentar junto, vamos pensar alguma coisa, levava algumas ideias, mas eles iam, né, eles iam implementar dentro da sala de aula, porque nem tudo a gente vai fazer, né? A gente está ali muito mais como um mediador, um Sim. facilitador, do que, né, do que o personagem principal, né? O psicólogo escolar não é o personagem principal nessa história, a gente é sempre coadjuvante. Então, eu trabalhava com eles, olha só, vamos começar com aquelas carinhas de emoji, né? O emoji do feliz, o emoji do triste. A partir disso aí, você fala com criança de qualquer idade, Sim. né? Porque qualquer um consegue compreender essa linguagem das carinhas, né? E aí a professora pegou, desenvolveu essa ideia e funciona, né? E dá resultado. E aí são essas intervenções pequenininhas, né, de trabalho passo a passo, em que a gente vai conseguindo construir essa cultura de educação emocional, de, né, atenção a esse plano emocional que muitas vezes a gente vai deixando de lado. Não, mas eu acho fantástico, né, Yolanda? A questão, assim, de dar visibilidade ao que os professores aqui, toda a equipe quer fazer, né? Porque às vezes parece que o psicólogo detém o conhecimento
mesmo que ele não esteja na escola, né? Esteja como é muito comum, né? A questão de estar alocado na Secretaria de Educação, né? Não dentro de só uma escola, né? Atendendo um município, uma região. De entender que a gente vai lá, não é, então eu vou capacitar vocês porque eu sei, né? É interessante sempre pensar assim, o que que tu pensou? Né? E construir a coisa, acho que essas intervenções são mais bonitas quando elas são construídas de forma coletiva, porque é essa questão de validar, né? Não, tu tá indo no caminho certo, é isso mesmo. Se tu quiser usar o emoji, usa. Se quiser usar outros elementos, outros desenhos, alguma coisa que esteja mais, né? Que é sempre interessante pegar algum desenho, alguma, sei lá, novela, algum recurso que esteja naquele momento ali que faça sentido para aquele grupo, né? Não ficar pensando só nas carinhas que são ótimas, porque é uma linguagem desde os pequenininhos de 4 anos até os grandes lá que se comunicam às vezes só por isso. Às vezes não dá nem para decifrar o que eles estão querendo dizer, porque é tudo criptografado, né? Tudo cheio de Uhum. códigos e senhas. Mas é uma linguagem acessível a todo mundo e são intervenções que são simples, né? Não precisa, É, envolve, porque sempre às vezes quando a gente pensa em intervenções, em projetos, né, aparece aquela questão assim, vai envolver custo, né? Quanto vai ter que arcar com esse projeto? E às vezes são situações simples, usando os recursos que a escola já tem. Né? Então não é algo que, socorro, vou ter que contratar um profissional, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, gente, calma. Vamos usar a força, o potencial que essa equipe já tem. Né? sim, Então, sim. Eu acho que essa barreira, né, econômica, ela é sempre uma barreira, né, que sim. muitas vezes acaba desestimulando, né, que a escola adote algumas inovações. E acho que uma outra barreira também é a questão da gravidade do assunto, né? Assim, não é um Uhum. assunto leve, não é um assunto tranquilinho de falar, né? Falar de morte por suicídio é algo muito pesado. E a gente sabe disso. Né? Então a gente sabe que a gente também tem que ir com muito cuidado, né? Porque a gente está falando de um assunto em que a gente não sabe em que vai tocar para cada criança, para cada professor falar desse assunto. Né? A gente nunca sabe exatamente qual é o envolvimento pessoal que aquela pessoa tem com esse assunto, com esse tema. Então a gente sempre tem que ir com muito cuidado, realmente. E muitas vezes esse cuidado se torna uma paralisia, muitas vezes, né, dá medo de entrar num assunto, e muitas vezes eu ouço assim, Yolanda, eu não sou psicóloga, né? Assim, eu tenho medo de entrar numa coisa e depois eu não saber o que Não eu faço saber com isso. conduzir, né? O que eu faço com tudo que vem, né? Exatamente. Dá a voz à adolescente, depois você sai de baixo, porque eles falam. E falam mesmo, rasgam o verbo, o que tiver que falar, eles vão falar. E aí você vai ter que lidar com aquilo que vem, né? Então, assim, muitas vezes gera insegurança nos profissionais, né? Por mais que sejam excelentes profissionais, super Uhum. capacitados, né? Mas como falta também uma capacitação específica sobre isso, e falta para professor, falta para psicólogo, falta para todo mundo, eu acho. Ainda, a gente está avançando muito, mas ainda a gente não tem uma excelência, né, de capacitação para lidar com situações de sofrimento extremo. E muitas vezes isso vai gerando uma certa paralisia. Então, às vezes, é muito importante a gente estar nesse espaço e dizer assim: olha, vamos fazer com o que a gente tem, como você falou, né? Vamos começar com o que é possível, né? E vamos começar com aquilo que é mais simples, principalmente quando falam de criança pequena, né? Eu já ouvi muito isso. Yolanda, não dá para falar de suicídio para criança de 7 anos, de 5 anos. Eu não consigo, é pesado, né? Até para explicar como que é isso, que negócio é esse. E aí a minha estratégia, quando eu estou fazendo intervenção com crianças, né, menores, é sempre assim, vamos começar daquilo que é saudável. Vamos Uhum. começar a falar de tristeza, porque tristeza todo mundo sente, todo mundo sabe o que é, né? E aí da tristeza saudável, vamos dizer assim, né, da tristeza da vida cotidiana, a gente começa devagarzinho a avançar e falar de emoções que não são tão saudáveis, Uhum. né, de situações emocionais que estão ali mais agravadas do que aquilo que o cotidiano da vida de todo mundo. E aí a gente vai trilhando um caminho até onde aquele grupo permitir. Né? Então, sempre a gente tem o nosso termômetro é sempre quem está nos ouvindo. Então, o que está fazendo sentido para o nosso público, a gente vai conseguindo avançar.
e do que for possível para aquele público, né? Mas sem saudável, do que é mais simples, né? Vamos falar de educação emocional, vamos falar de habilidade socioemocional, e aí a partir daquilo que é mais simples, mais familiar para as crianças e adolescentes, a gente vai caminhando para a discussão de outros temas que são realmente mais sensíveis, mais complicados. Existem recursos tão interessantes assim, que nem tu falou da história da poesia, né? Que uma das escolas fez. Por poesia, por contação de história, por um vídeo, né? Um curta. Não precisa ser, passar um filme, né? Porque daí vai traumatizar os coitados, né? Ficar 2 horas olhando aquilo, tipo, aquele sofrimento, coisa horrível. Mas um curta, alguma coisa que faça a pessoa refletir e ter aquele espaço, né? Eu acho que esses espaços, em função, assim, de como a gente está organizado, né? A dinâmica agora do escolar, de híbrido, ou agora volta, agora não volta, né? As coisas estão um pouco bagunçadas, assim, né? Em termos de Brasil, né? Aqui no Rio pode ser de uma forma, mas em outros estados já está acontecendo de outra, né? Alguns não conseguiram voltar às aulas, e outros suspenderam, e, né? Então fica aquela coisa estranha de que qual é os assuntos que a gente vai priorizar, porque tá bagunçada a coisa. Então, assim, volta para a questão, né, dessa preocupação na defasagem de aprendizagem, de questões de alfabetização, de questões, né, porque essas questões não vão permear sempre, né, a questão do Enem, né, que às vezes é uma coisa que tem que ser falada também, né, a preocupação dos jovens, assim, nossa, mas eu não me sinto preparado, o que que vai ser, né, o que que vai acontecer? As universidades não estão tendo momentos de crise também, né? Algumas não estão tendo aula, né? Tem aqui no Rio algumas situações meio complicadas. Então, nossa, o que que vai acontecer? Não tem futuro, não tem a universidade está fechando lá. E o que que vai ser de mim, de eu saindo daqui? Então, tem a ver também com projetos de vida, né? De poder avaliar essas questões e colocar para eles também nessa discussão. Qual é o objetivo que tu tem? Quais as expectativas que tu tem para o teu futuro, né? Porque sempre acho que é interessante que tu falou de partir de alguma coisa saudável, né? Não, tu não vai abordar e não vai deixar assim, uma coisa meio reativa, assim, de ataque. Tá, então hoje, né, tô em sala de aula, ou, né, aula, entendo, uma aula online, entrou no Zoom, ou Google Meet, ou sei lá eu, mas qual é as plataformas que existem, que foram criadas várias ultimamente, né, o Teams, e agora é o nosso tema de hoje, é tal coisa. E às vezes pode ser algo também, não um projeto pontual, né? Mas ser algo transversal a outras disciplinas. Então, a história, na aula de história, na aula de literatura, de artes. Então, dar espaços, né? E tocar na temática, mas de uma forma que é naturalizada dentro do. Que às vezes o que acontece também é questões de orçamento para projeto, né? Que tu vai falar uma coisa, eu me lembro quando eu trabalhava em escola, era bem assim, quanto vai custar? Eu assim, gente, assim, não desmotiva, né? Eu nem terminei de falar, já vai, o preço. Então, assim, calma, né? Antes da gente chegar ao preço, a gente tem que estar claro o objetivo disso, né? Para que serve essa intervenção? Mas vai ter que comprar material, vai ter que isso, né? Tem coisas na escola que são muito engraçadas, né? De gestão. Mas as questões que tô. Bom, mas é um assunto pesado, então vamos tornar ele algo que faça parte de um currículo transversal. A gente vai tocar nele não um dia, não no setembro amarelo específico, que é importante, né? Mas por que a gente não vai, né, esses assuntos naturalizando ao longo do desenvolvimento curricular? Né? É claro que tu vai abordar na educação infantil de uma forma completamente diferente que vai abordar no ensino médio, né? Porque é outro momento, né? A maturidade emocional e cognitiva dos alunos são completamente diferentes. E para os professores também isso vai ser, para toda a equipe, né, que está envolvida, vai tratar o tema de uma forma, entender de uma forma diferente, né? Mas é a questão de não ser fora do horário de aula, de mais um período.
Ah, é hora extra. Não, gente, vamos fazer isso dentro do que já está programado. Por que que numa aula de história não pode falar sobre isso? Pode falar sobre outra coisa, né? Fazendo pontuação entre o que foi e o que agora é. Então, por que que na aula de geografia é um pouco mais difícil, né? Matemática, física, às vezes eu dei umas que, né, não tem tanta licença poética assim. Mas por que não, né, fazer esses espaços, otimizar aquilo que já tem, com a questão dos recursos técnicos que já tem, a equipe que já tem, mas, né, dar esse suporte a essas pessoas que têm ideias, mas ainda têm muito medo, né, e poder validar, não, tudo bem, eu vou contigo se tu estiver muito insegura, né, tanto online quanto presencial, eu vou entrar na sala contigo, virtual. Eu vou estar lá contigo. Se esse é o problema, a gente vai conduzir juntos. E no momento que a gente meio que se perder ali, porque a coisa vem, tudo bem, a gente vai estar aqui. Porque essas intervenções em grupo, eu me lembro muito de uma experiência minha do tempo de residência, assim, que era o grupo, o trabalho coletivo era uma das bases, assim. Claro que são contextos completamente diferentes, mas falando mais do trabalho de grupo, não, né, qual o público. Mas era a questão de que como era fortalecedor e como é importante quando a gente vai trabalhar com grupos, né, isso não muda, independente do contexto, tu ter uma figura de suporte. Quando tu sabe que tu meio que tá perdendo o fio da meada ali da coisa, tem alguém e toma, né, o controle para si da mediação daquele grupo, né? Porque a gente sabe que tocar em temas desse tipo, e mesmo que sejam temas mais de regulação emocional, às vezes tu precisa ter alguém, né, de suporte, né, para algumas situações. É interessante que se tenha, mas é claro que às vezes não tem, né? Mas é interessante que quando a gente vai fazer trabalho em grupo, a gente não entre sozinha, né? Não é só deixar o professor, deixar o psicólogo, deixar o orientador pedagógico, né? Deixar a pessoa lá sozinha, que tem alguém, né? Até para organizar o material, até para ser um auxiliar dessa pessoa e ter uma troca, né? Ah, vamos juntos em parceria. Quando, né, não conseguir meio que tomar controle, a coisa meio que fugiu do controle, tu assume, depois vai, né, mediando juntos. Claro que isso é uma situação muito ideal, né? Nem sempre vai acontecer isso, mas era uma das coisas, às vezes, bem positivas, assim, na residência, quando eu podia entrar e tinha sempre os meus colegas, né, que trabalhavam comigo direto. A gente fazia todos os grupos, nunca sozinhos. Com certeza, com certeza. Eu também tenho essa felicidade de poder tá em dupla, ou às Uhum. vezes estar em trio, dependendo do tamanho do grupo, e sinto exatamente como você falou, faz muita diferença a gente não estar Uhum. sozinho, né? Faz toda a diferença a gente poder ter pra gente, né, pro profissional ter um suporte, seja ali dentro da sala, né, enquanto o grupo está acontecendo, ou quando isso não é possível, mesmo que seja alguém, vamos dizer assim, a orientadora da escola, ela está lá na sala dela, mas ela sabe que se eu precisar, eu Uhum. posso contar com ela, né? Ou a coordenação pedagógica, sabe, ela está por ali, ela está dando conta de outras coisas, mas assim, a gente está junto, a gente planejou junto, ela sabe o que está acontecendo, ela está afinada né, com a proposta, e isso é muito importante, né? Porque um projeto como esse, uma intervenção como essa, não dá para ser de um, né? Não é É. responsabilidade, uma mochilinha que Uhum. um vai carregar e dizer eu vou dar conta, né, de trabalhar esse assunto. A gente precisa dividir essa responsabilidade. E é exatamente como você falou, quando a gente está em grupo para falar de assuntos muito delicados, muito difíceis, muitas vezes a gente vai precisar pontuar para aquele grupo, principalmente se a gente está falando de adolescentes, né? De crianças pequenas funciona de outro jeito, mas quando a gente está falando com os maiores, né? A gente vai precisar, às vezes, pontuar para aquele grupo, olha só, existem coisas que a gente vai poder compartilhar aqui com a turma toda, né? Uhum. Ou com 15 colegas, mas existem situações que vai ter que ser individual, num espaço de sigilo, de intimidade, de privacidade. Sim. Não dá para a gente Uhum. expor tudo de qualquer jeito. E às vezes a gente precisa pontuar mesmo, olha só, vem cá, isso aí, esse assunto é super importante, mas eu vou querer conversar com você depois, sozinho, né? Porque é um assunto que vai demandar uma escuta individualizada, às vezes uma intervenção mesmo naquele momento, e que não dá para fazer em grupo. Em grupo a gente faz prevenção.
Né? Em grupo a gente faz um trabalho coletivo e que é super potente. Porque muitas vezes aquilo que o colega fala causa mais impacto no aluno, né, na criança, do que aquilo que o adulto está falando. Então, poder deixar que eles falem, que eles troquem informação, que eles se escutem, né? Como é que um e o outro vê isso? Como é que um e o outro administra, por exemplo, né, a frustração, o bullying, o medo dentro da escola ou fora dela, enfim, qualquer que seja o sofrimento, poder fazer essa troca é muito rica. Mas existem situações, né, que a gente percebe que extrapola ali. E quando a gente está em grupo, essa é a vantagem, né? Olha só, a minha colega que está aqui comigo vai se direcionar com você para uma outra sala e ela vai Uhum. conversar com você lá e eu continuo no grupo. Ou vice-versa, eu me afasto e alguém assume, né? Então essa é a vantagem da gente Uhum. poder contar, né? Então, por Sim. exemplo, às vezes o professor está sozinho, né? Ah, Yolanda, não é a realidade poder ter mais de um, né? É muito ideal. Isso, ok. O professor está sozinho na sala, está fazendo uma intervenção. E de repente ele está falando sobre isso e um aluno começa a chorar compulsivamente, porque tocou em algo nele que de repente o professor nem sabe o que está acontecendo. Né? Ele está passando por uma situação que a gente às vezes não sabe. E aí, de repente, poder contar, olha, vai ali na sala da coordenação, Uhum. conversa com aquela professora, conversa com a. Né? E aí, uma outra pessoa que está afinada com o nosso trabalho, poder receber e fazer o acolhimento. Né? E às vezes esse acolhimento tem que ser individualizado, não dá para a gente, Sim, sim. né, permitir que a criança fique ali, né, expondo também a sua fragilidade diante do grupo sem um norte, sem uma orientação. Então, tem situações que a gente precisa contornar, e quando a gente está em grupo, né, isso fica com certeza muito mais fácil, né? Quando o professor vai entrar em sala e vai falar, por exemplo, Setembro Amarelo, e o outro professor da outra disciplina já falou sobre isso, nossa, né? A turma avança muito, porque ela está vendo a conexão, ela está vendo que estão falando a mesma língua, né? E isso é super importante. Só que uma coisa que às vezes falta, né? Eu percebo assim na realidade que eu acompanho, é justamente uma segurança do profissional de saber o que falar, né? O Uhum. que fazer, como intervir. Porque, assim, eu costumo brincar dizendo que, olha, Setembro Amarelo não é sobre suicídio. Uhum. Não é, sabe sobre o que é Setembro Amarelo? É sobre prevenção. Sim. Porque tem um monte de gente que está falando de suicídio, mas não está ajudando a prevenir. Né? Então, assim, não é falar de qualquer jeito. Muitas vezes, quando a gente fala sem estar preparado, sem saber o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo, eu quero dizer assim, qual é o nosso objetivo? Né? Não é jogar um monte de estatística na cabeça das pessoas, porque Uhum. isso sozinho não vai resolver, né? E dependendo de como a gente fala e quem é aquele público, às vezes vai causar mais medo, vai causar mais pavor, dizer, meu Deus, é isso tudo, né? Então, de repente a pessoa vai sair dali mais apavorada do que entrou, e não é esse o objetivo, né? O nosso objetivo é cuidar e defender um cuidado em saúde mental e saúde emocional. Então, assim, não é fazer de qualquer jeito, não é falar qualquer coisa que está fazendo uma campanha, não tá. A gente precisa fazer, mas precisa fazer com responsabilidade sobre o que a gente está fazendo, né? Porque senão o foco ele perde de vista. É um assunto muito complicado, muito denso. Então a gente precisa estar o tempo inteiro ali ancorado. Olha só, qual que é o objetivo disso? Para que a gente está falando isso? Né? Onde a gente quer chegar? Isso tem que estar claro para quem está intervindo, né? E tem que estar claro na nossa fala, né? Tem que estar claro nas imagens do cartaz, né? Uma imagem fala mais que 1.000 palavras, né? Então, assim, que imagem você está colocando na parede da tua escola? Né? Essa imagem colabora para quê? Né? Para que a pessoa tenha um sentimento de empatia com quem sofreu, ou para que a pessoa entre em outro processo, né? De medo, de culpa, de vergonha mesmo de falar sobre isso. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de abordar o assunto. Não, acho que é bem isso, né, Yolanda? É essa questão da gente ter um cuidado também de não jogar os dados para as pessoas, porque assusta, né? E às vezes são dados que são para nos direcionar como, né, reforçar como é importante seguir com esse trabalho, que não é um ano isolado, são, né, tem uma coisa cíclica, né, contínua. A gente não vai falar de uma forma pontual uma vez, tipo em 2021, e 2022 não precisa, né? A gente muda de tema, né? Foge agora um ano sim, um ano não, a gente foge e dá um tempo para nós, para a gente não ter que se mobilizar tanto. E são questões que entram, né? Esse currículo transversal que a gente pode pensar em termos de educação,
são questões que recorrentes, né? Porque algumas turmas vão se finalizando seus ciclos, esses processos de transição normal dentro da escola, e as pessoas saem da escola. E como é interessante que elas tenham essa lembrança de que aquele espaço foi fortalecedor, né? Que ela não sai assim tão crua para a vida, né? Para a vida, essa vida adulta, mas que ela conseguiu ter, aprender, passar por esse processo de aprendizagem, de ter algumas ferramentas para encarar a vida de fato, né? Que não é entre aquela bolha protegida, onde tem vários olhares assim, o que que tu tá fazendo? Tá fazendo sala de aula, volta já, o que que tá aí aprontando, né? E às vezes até é uma queixa e um estranhamento do quando as pessoas entram na universidade, né? Quando é a galera que tá bem novinha, né? 16, 17 anos entra na universidade, é um choque, porque ninguém ali pergunta como é que tu tá, ninguém sabe às vezes teu nome, né? Vai aprendendo, claro, ao longo das disciplinas, mas de cara a pessoa não sabe teu nome, não tem a tua, não tem a fotinho, aquela que a gente vai olhando assim, né? Ah, tu é da turma tal. Entendi. Mas não tem foto, não tem nome, não vai atrás de ti nos corredores saber o que tu está aprontando. Então, é um universo muito diferente, né? Então, que é interessante eles terem essa ferramenta nesse espaço, que eles ficam 14, 15 anos nesse espaço, né? Então, precisa, sim, ser um espaço de promoção de saúde fortalecedor, porque em outros espaços não vai ser a mesma coisa. E eles vão precisar usar essa bagagem, né, que eles tiraram da escola, né? Eles não vão aprender isso, vão aprender com a vida, né, aprimorar o que as ferramentas que eles tiveram a oportunidade de conhecer. Mas quando não tem é muito difícil, porque daí vai vendo questões de saúde mental muito sérias na população universitária, né? Ou no ensino técnico também, não precisa ser todo mundo não precisa ir para a universidade, não precisa disso, não tem essa obrigação, mas tu vai vendo que as pessoas estão muito fragilizadas, né, muito vulneráveis, porque essas coisas não são passadas, não têm oportunizado, assim, né, de um espaço para falar, para ter informação qualificada, e não esses dados que joga assim, né, que dados a gente sempre tem, né, mas eu acho muito mais útil usar para pesquisa, para outros, né? Canalizar aqueles dados para um fim menos assustador para as pessoas, né? Porque nossa ideia é quando tu faz um processo, uma intervenção de prevenção, tu não quer assustar as pessoas, tu quer ajudar as pessoas. Então, já gera um rechaço com o tema, né? Mas quem sou eu para falar se são tantos né, por minuto que morrem e não sei o quê, nessa faixa etária? Não, os dados estão ali, eles são muito sérios, a gente não tem como fingir que eles não existem, mas é como tu falou, assim, será que vale a pena tu fazer uma exposição, né, e colocar que é 300 mil dados para as pessoas, isso vai ajudar elas a se sentir mais aptas para falar disso, porque tem uma estatística assustadora, né? Então tem aquelas questões de, bom, vamos trabalhar com aquilo que tem. Vamos, né, ser parceiros, porque não para ninguém é fácil falar disso, né? O que vier pode vir muita coisa, uma avalanche. Até porque se a gente for pensar em termos de suicídio, às vezes é algo que é velado, não é falado, é um segredo de família. Então é uma questão transgeracional, né? E às vezes os alunos não sabem. Mas isso aconteceu, às vezes pode acontecer mais de um caso na família e ninguém fala sobre isso, né? E às vezes pode ser parentes de primeiro grau também. Então, um irmão, um pai, uma mãe, um avô, mas né, virou estrelinha, e essas coisas que a gente vai tentando amenizar algo que às vezes precisa ser dito como, né, falando nas palavras certas, assim, dentro da sensibilidade e do que a pessoa consegue receber, mas não colocando uma fantasia, né? Né? Tá em um lugar melhor, tá.
sei lá, o que aconteceu com a pessoa. Não, falar a real mesmo, né? Mas acho que uma das coisas mais interessantes, assim, é não ir tão técnico, né, para essas intervenções, cheio de, né, jogos e isso e aquilo. Deixa as pessoas falarem, né? Parte daquilo que elas estão te trazendo e daí que tu vai conseguir fazer uma intervenção que atinja o seu objetivo, né? O que que aquele grupo tu vai sensibilizando, vai conversando, é tipo assim, o que que vocês já ouviram falar sobre isso? Para vocês, o que que significa o setembro amarelo? Por que que ele é amarelo? Né? Alguns questionamentos para meio que sondar o terreno, né? O que que vocês sabem sobre isso? Né? Não começar partindo do meu conhecimento técnico, que é válido, mas é válido, só que se eu quero atingir aquele grupo, eu primeiro preciso conhecer esse grupo, né? E saber qual o conhecimento que ele tem e quais as preocupações que esse grupo tem. Então, no momento que eles começam a trazer e falar, tu consegue entender, com essa turma vai ter que ser. Talvez seja mais interessante trazer poesias. Nessa turma, talvez seja interessante um livro, um conto, né? Então, para cada grupo, né, é algo diferente. E às vezes é sempre interessante pensar que a equipe precisa sempre do suporte, né? Primeiro a equipe, porque a equipe que vai estar na linha de frente, porque nem sempre a gente vai estar todos os dias dentro daquele espaço, né? E é o que é o mais comum. Não, as nossas estatísticas não são muito animadoras também, né? A gente não está em peso dentro de cada escola, né? E se for pensar aqui na capital, no Rio, bom, só na educação básica, né, e na educação pública, a quantidade de escolas e de alunos para atender é um número gigantesco. Tem psicólogos em todas as escolas? Não. Então, é essa equipe que vai atuar na linha de frente, é essa equipe que está e sempre esteve na linha de frente. E como é que essa equipe está para falar sobre isso, né? Eles também podem estar fragilizados porque cada um tem suas questões também, né? Que podem, porventura, serem mal trabalhadas e eles têm esse bloqueio para falar disso com os alunos. E o que é compreensível. Mas aí, se não tiver essa pessoa de meio de campo, fica difícil, né, desenvolver qualquer trabalho. Que a nossa realidade é a gente não está nos espaços todo dia. Não estamos mesmo. Em números, nossa estatística é minúscula. Perante o que deveria ser, né? É muito mais fácil encontrar psicólogos dentro de escola até em cidades menores, né? Do interior ou região litorânea, né? Assim, aquela região metropolitana que vai assim, né? A capital é uma estatística ridícula, mas o grande, né, a região metropolitana, cidades pequenas, próximas, é uma realidade diferente, porque é um número de escolas menor, né? Então, assim, tem equipes para atender aquela população ali, né? Mas em cidades imensas é um pouco mais difícil, né? Porque daí a coisa vai se fragmentando e os projetos não vão acontecendo, né? Como deveriam. Mas também é uma questão de E acho que equipe, assim, né? esse ponto que você tocou, ele é fundamental, né? Talvez seja o ponto zero, assim, da gente discutir prevenção de suicídio nas escolas, seja a gente falar sobre os profissionais de educação que estão lá, né? Não tem como a gente dizer para um professor, para um funcionário, né, para uma coordenadora, olha, né, se conecte e escute os seus alunos quando ela não consegue ser escutada também, né? Não dá para a gente fornecer cuidado em saúde mental se a gente está precisando ser cuidado, ser olhado primeiro. Né? Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Eu tenho algo a fazer, eu tenho pessoas que eu preciso cuidar, mas eu também preciso receber cuidados, né? Preciso receber atenção, preciso receber escuta. Né? E não só informação, olha, tá aqui as informações, tá aqui, né, uma apostila, uma cartilha, pronto, faz. Não, não é isso. Primeiro vamos cuidar desse grupo, vamos fortalecer esse grupo, vamos, né, acolher esse grupo de profissionais para que aí sim eles se sintam mais seguros, mais
capacitados, não de informação, mas capacitados como pessoa para abordar esse tema que não é fácil, né? E muitas vezes, né, você vai ouvir assim, poxa, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, né? Eu já tenho tanta responsabilidade nas minhas costas, né? Mais uma, não, a Mais ideia não uma. é ser mais um fardo, né? De maneira nenhuma, né? A ideia não é, olha, além da história, matemática, geografia, português, além disso tudo, você ainda tem que fazer um outro negócio. Não, não é por aí, né? Não é por aí. A ideia é trabalhar educação emocional não é uma coisa a mais, é fazer de uma maneira mais integral, né? É o como fazer. É o como fazer que vai fazer a diferença. E aí, nesses pontos, é fundamental a gente poder trabalhar com a equipe dos profissionais. E aí, talvez o psicólogo entre nesse lugar, né, de dar um suporte para os profissionais. Né? Eu já participei de vários encontros presenciais com professores, com funcionários das escolas sobre esse assunto. Ano passado, a gente não teve tantos de frente por conta da situação da pandemia, as redes municipais estavam se reorganizando. Esse ano a gente já conseguiu e estamos aí prontos para promover 2 eventos online para profissionais da rede de educação, da rede municipal, né? E aí não só para professor, a gente está abrindo para todo mundo, para administrativo, para inspetor, para equipe da cozinha, para quem quiser, né? Quem tiver sensível e disposto a trabalhar esse assunto. E é sempre um dos primeiros pontos é a escuta desse público, né? Exatamente como você falou. A gente não começa do lugar de que eu sei e vou ensinar, né? Vou transmitir uma coisa que você não sabe. Não, ao contrário. A gente começa com conta para mim como é que vocês estão, né? Como é que vocês estão chegando aqui? O que esse assunto bate, né? Como é que ele toca a cada um de vocês? E é a partir da fala, da escuta do grupo é que a gente vai conseguir fazer algum tipo de trabalho. E aí, a partir desse trabalho, a gente vai potencializar que outros trabalhos aconteçam, né? Para que isso seja uma coisa orgânica, né? E mesmo que a gente não esteja dentro da escola todos os dias, em todas as escolas, né? O fato da escola saber que pode contar com a ajuda de um psicólogo quando ela precisa, mesmo que o psicólogo não esteja lá dentro o tempo inteiro, né? Elas têm essa noção, olha, eu tenho um suporte, né? Quase que assim, eu tenho alguém a quem recorrer se eu estiver precisando, se alguma coisa estiver difícil para mim. E aí, nesses momentos, a gente é esse lugar, sabe? De uma ajuda em potencial. A gente é rede de apoio, a gente está ali quando for necessário. E quando não for necessário, ok. Né? O psicólogo pode ser tranquilamente descartado quando a escola está caminhando com seus próprios passos. Né? A gente não é necessário 24 horas, né, por dia dentro da escola. A gente é necessário como presença em potencial, como uma rede de apoio que está ali para colaborar, né? Não para tomar o espaço, não para ser, né, o protagonista da história, mas para ser mais um elo ali de uma rede, né? Pensando nesse cuidado, de repente sendo aquele que vai levantar essa bandeira. Vamos falar sobre saúde emocional? Vamos falar sobre adoecimento mental? Vamos falar sobre suicídio? Vamos trazer essas pautas à tona, né? E aí a gente vai mobilizando a equipe, né, os próprios funcionários da escola, e eles vão mobilizando e vão fazendo a coisa acontecer. Eu acho legal isso, né, Yolanda, no sentido que a gente, psicólogo escolar, quando a gente está assumindo esse papel, a gente é um parceiro da equipe, né? A gente não está como detentor de conhecimento e nem a gente funciona como uma entidade que sabe de tudo, sabe resolver tudo e está acima dos professores, acima de alguém. A gente não está acima de ninguém, né? Não é um cargo assim, só acima da nossa cabeça o diretor da escola. Não existe isso. A gente está lá, olha, para todo mundo está sendo difícil, né? A educação não é fácil, no Brasil, então, é caótica, mas a gente precisa conversar, que precisa se entender para ter um objetivo em comum, sabendo que cada um tem seu conhecimento. Cada um tem que ser valorizado como um profissional que sabe, tem propriedade para falar de como são aquelas turmas, como é a realidade daquela escola. Porque como a gente não está sempre, a gente precisa ouvir as pessoas também que estão. Né? Então vai planejar uma. É difícil, né? Não tem por que sair planejando intervenções genéricas. Se é uma coisa genérica e uma coisa automatizada, vai ter um resultado? Pode ser que tenha. Mas é o esperado? Ah, daí já é uma outra conversa, né? Porque não tem pessoas genéricas na escola. Cada escola
é um mundo à parte, as pessoas têm uma realidade e é interessante que a gente possa ser esse canal de escuta também e de mediação como uma pessoa parceira. Não, esse projeto vai dar certo porque eu tô aqui para apoiar vocês, não tô como uma pessoa, não sou o chefe, né? De vocês, não sou eu que vou ter o conhecimento, como se eu tivesse estudado mais, o que que impede as pessoas também de estudar, né? Tem muitas pessoas que gostam muito de psicologia, tem uma curiosidade com a psicologia, leem livro de psicanálise, né? São apaixonados pelo Freud e nem por isso são psicólogos, né? Mas tudo bem, é um assunto que não é, né? Só nós podemos deter e a gente não libera para ninguém. É algo que as pessoas podem ler, podem ter acesso, até porque psicologia é algo que às vezes faz parte, uma disciplina e tal, de outros cursos, né? Em pedagogia e psicologia, elas andam juntas há muito tempo, né? Na prática, elas meio que brigam, meio que se desentendem de vez em quando, assim, na hora da prática, na hora do vamos ver. Mas, no final das contas, a gente sabe que a gente tem que ter a clareza em prol de quem que a gente está fazendo essas intervenções. Da equipe, dos alunos, de quem, para quem é essa intervenção, né? E que cada intervenção vai ser feita de acordo, primeiro, sabendo quem é esse público, né? Que as pessoas estão nos pedindo, nos solicitando ajuda. Porque eu acho que é essa a questão, né? Quem está na linha de frente é o professor, quem está na sala de aula com 40 pessoas é o professor, quem está na sala de aula virtual com 30 janelas fechadas, né, sem ter esse acesso real ao que está acontecendo com esses alunos. São eles, não somos nós. Né? Então, não dá, tem que sair do pedestal assim, né? Ó, 200 anos estudando, mestrado, doutorado, sei lá, mas que, né? E, assim, mas assim, bom, quem tá no dia lá não é tu, então vamos lá, e não tem problema nenhum nisso. A gente atua de uma forma super positiva nos municípios, mesmo não estando 24 horas. É interessante estar dentro? Sim. Mas não significa que um psicólogo escolar, se não esteja lá no quadro, no contra-cheque da escola, ele não possa atuar, né? Eu mesmo sou prova disso, né? E eu tenho a formação, né? Tenho orgulho disso, mas não significa que eu esteja alocada em nenhum lugar, né? Eu não sou psicóloga sei lá, como é que é a escola aqui do lado? A Notre Dame que tem aqui do lado da minha casa, né? Não, mas mesmo assim é a questão de tu se mostrar disponível e usar esse conhecimento para que esse espaço seja cada vez fortalecedor, né? Porque os desafios são imensos quando eles saírem desse espaço. Sempre gosto de falar dessa bolha hiper protegida de vários olhares, né? Super protetores. E na vida talvez eles não encontrem isso. Eles têm que encontrar aqui dentro. E é isso que é a nossa preocupação maior, assim. Não liberar essa galera toda sem recurso nenhum. Porque, pela minha experiência das duas pontas, né? Da educação e da saúde mental, eles aparecem lá pra gente. E não é boa coisa. O trabalho é muito árduo, né? Lá Mas é sempre interessante que tenha, né? Algumas pessoas precisam, né? Porque o sofrimento não tem que ser banalizado. Algumas pessoas precisam e por isso que tem, né, uma rede de CAPs, né, em cada município. Então, é complicado para botar eles dentro da escola e para as pessoas entenderem que eles também têm o direito de aprender, mesmo com suas dificuldades, alterações de comportamento, né? Isso é uma outra questão, né? De que precisa ser conversado mais, que a saúde mental tem que ser uma temática que as pessoas entendam mais o que é e não tenham tanto medo de falar, né? Porque pode ser os professores, pode ser os alunos, né? E não tem que ter medo de falar porque tem toda uma rede, né? Então a rede precisa ser fortalecida, né? Exatamente. Eu acho que muitas vezes o psicólogo escolar ele entra justamente como um elo dessa rede.
né? Assim, Uhum. eu vivo, né, como psicóloga escolar, a realidade da educação pública, que é um pouco diferente da escola privada. E vejo o quanto trabalhar em rede é fundamental se a gente quer realmente contribuir para que aquela criança se beneficie da escola, esteja lá bem, aproveite, aprenda, né, esteja bem, esteja saudável ali dentro. E muitas vezes, exatamente como você falou, quando a gente encontra situações, né, de saúde mental, de repente, né, algum aluno que tem ali diagnosticado algum tipo de transtorno mental, algo do tipo, isso muitas vezes paralisa a escola, porque esse é um outro tema tabu, né? Não é suicídio, mas é um outro tema extremamente difícil para a escola. E eles se sentem perdidos, né? E muitas vezes a gente vai ocupar esse lugar ali de fazer uma interface, dizer, olha, vamos conversar aqui com a saúde mental. A escola pode conversar com a saúde mental sem problemas, né? Vamos fazer esse diálogo acontecer. Né? E muitas vezes a gente vai precisar fazer esse diálogo acontecer, ou com a saúde mental, ou com a assistência social, em situações de Uhum. vulnerabilidade social, né? E vamos, né, com o conselho tutelar, com outros órgãos aí da infância e adolescência da garantia de direitos, a gente vai ocupando esses espaços e assim, vamos fazer esse diálogo acontecer, né? E isso faz parte do trabalho, e é um trabalho árduo, exatamente como você falou, não é um trabalho simples, né? Acho que é um trabalho árduo. O Setembro Amarelo, ele é mais um, né, vamos dizer assim, é uma janela aberta para a gente abordar o tema da saúde mental, da saúde emocional, né, e do sofrimento psíquico dentro dos espaços, né, de empresa, né, na sociedade civil Uhum. e das escolas também como espaço prioritário ali para a gente falar, né? Já é muito comum para a escola pensar que a escola é lugar de promover saúde, né? Na escola se Uhum. fala sobre higiene, na escola se fala sobre prevenção de doenças, né? E isso é algo que já tá no sangue, assim, já está no dia a dia da escola, entender que é papel importante da escola pensar na promoção de saúde, né? O Setembro Amarelo, eu acho que ele faz só esse avanço, vira uma chave e diz assim, olha só, não é só a saúde física que a gente precisa ajudar a promover, né? A gente precisa Uhum. atuar na promoção da saúde mental também, né? E aí é prevenir adoecimento, é prevenir suicídio, é prevenir os males, mas é promover saúde. E talvez esse seja uma chave importante para a escola, porque quando ela entende que o Setembro Amarelo não se trata só de prevenir, né, o suicídio, mas de promover saúde, de promover cuidado em saúde mental, de pensar na defesa de uma vida saudável, né, Uhum. respeitosa. Você engloba tudo aí, né? Você abre assim um horizonte, entender que Setembro Amarelo é espaço para você falar de muita coisa, né? Espaço para falar de relação saudável dentro da escola, né? De aprendizagem saudável, aprendizagem significativa, de relação professor-aluno respeitosa, saudável. E aí você vai abrindo para falar de muita coisa, né? Que tem a ver com os alunos, que tem a ver com os profissionais e os professores, e que tem a ver com outro público, assim, o tripé, né, da escola, e que é um público também extremamente necessário para a gente trabalhar o Setembro Amarelo, que é o público das famílias, né? Os Uhum. responsáveis dos alunos Nossa. que muitas vezes estão em níveis de estresse, de sobrecarga, de sofrimento intensos, né? E sem saber, né, indo lá no turbilhão do dia a dia, entrega o aluno na escola, leva o aluno para casa, entrega na escola e volta para casa. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de chamar, aproximar, né, as famílias para dentro da escola, sem que seja para acusar, para falar de nota, para desassinar a ocorrência, porque o aluno deu problema, né? Assim, não, vamos chamar essas famílias para dentro da escola para conversar, para escutar, né? Como é que está sendo para vocês hoje, né? O que tá pesado aí para vocês hoje, né? E fazer esse movimento é extremamente rico. Não tem como a gente imaginar que a gente vai cuidar de criança e adolescente sem pensar que a gente tem que olhar para esses responsáveis, porque eles estão conectados, né? É um erro pensar que os pais são culpados pelo que acontece com os filhos. Mas também a gente precisa entender que eles são corresponsáveis, eles são peças Uhum. de um quebra-cabeça. Então, se a gente quer um cuidado integral com os nossos alunos, a gente precisa entender que o ambiente familiar faz parte desse cuidado. E que sim, pode ser sim, papel da escola trazer as famílias para mais perto, para fazer esse espaço de escuta, de acolhimento, falar sobre as emoções também, por que não?
né? Eu trabalho com orientação parental, né? Ofereço um serviço online aí para os pais de criança e adolescente. E assim, isso eu faço individualmente, né? Com cada família, mas a escola ela pode fazer isso coletivamente, né? Um trabalho de acolhimento desses responsáveis e até de orientação, quando é o caso, né? Como é que a gente lida com limites? Como é que a gente lida quando a criança está com raiva? Como é que o pai e a mãe vai administrar uma criança que diz que está triste, que não quer comer, que não quer dormir, que não quer brincar, né? O sofrimento psíquico muitas vezes é negligenciado no espaço da família porque não se compreende o que está acontecendo, né? Não se nomeia como sofrimento mental. E os pais ficam muitas vezes perdidos, às vezes vão no máximo num pediatra, e se o pediatra não sabe orientar, fica meio sem chão, né? O que fazer para ajudar? Né? Como fazer para ajudar? E muitas vezes é na porta da escola que vai bater, né? Eu canso de ver isso. Uma mãe que chega e senta para a diretora da escola, para a coordenadora da escola, e começa a desabafar o quanto está sendo difícil, né? E como é que a escola faz, como é que a escola acolhe isso, né? É papel, sim, também da gente poder fazer um acolhimento, né? A gente não vai abraçar o mundo, né? A educação não é responsável por cuidar de todos os problemas sociais, mas o que a gente pode fazer é fazer uma escuta, fazer um acolhimento e direcionar, né? Olha, eu estou percebendo que você está precisando de ajuda. A ajuda que você precisa, eu não posso oferecer para você dentro da escola. Mas olha, você já pensou em procurar, como você falou, né, os CAPS? Existe ajuda especializada, né? Você já pensou em procurar, né, o posto de saúde, a UBS? Vamos procurar o atendimento. Ou então, se a gente está na rede privada, né? Já pensou em procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra para você, para o teu filho? Né? Vamos procurar ajudas de outros caminhos e orientar, fazer escuta e orientação. Isso eu acho que é parte assim, fundamental do trabalho quando a gente pensa em setembro amarelo, se a gente está pensando nas famílias, né? Não, com certeza, né? Ser um aliado e não mais uma fonte de acusação, né? É tu acolher sem julgamento, né? Ouvir o que a pessoa está dizendo, ouvir que a pessoa está perdida, né? Ela não sabe para onde ir, não sabe onde buscar ajuda, né? E é uma questão de orientar. Olha, existe a rede já há mais de 10 anos, né? Não é uma coisa que inventaram ano passado. Existe essa rede do CAPS, existe a atenção básica, existe a UBS, tem várias entradas, na verdade, no sistema de saúde, né? Mas essas coisas existem, mas tem gente que não tem a menor ideia, né, o que que é o CAPSI. O que que é o CAPSI? Não é uma creche, como as pessoas podem imaginar, que as pessoas ficam no contraturno para, né, um espaço recreativo. Não é um espaço recreativo, é um espaço de tratamento. Então, ainda essas questões de que essa informação circula só entre os especialistas, né? E parece que a rede não é uma coisa muito abstrata e que ela não tem corpo, não tem cara, não tem nome, sobrenome, o CAPS da turma da Mônica, o CAPS isso, né? E tu tem que meio que a gente tem um trabalho da psicologia de construir isso, de que a rede está aí, ela existe, né? Ela tem nomes e tem, né, caminhos possíveis para se chegar num lugar ou outro. Não é todo mundo que vai precisar ir para o CAPS, mas eles existem, né? Só que às vezes é triste porque as pessoas realmente não têm a menor ideia do que seja, né? Até confunde a sigla às vezes com CAP de bolsa científica, que não tem nada a ver, né? O espaço de tratamento não tem nada a ver. Até as pessoas que trabalham lá pode ser que tenham bolsa, mas assim, isso é outra coisa, né? Tem ligado à universidade, até o CAPS que eu trabalhava era ligado a tinha gente, né, um bolsista de pesquisa e tal, na universidade federal, mas assim, não é a realidade, né? Mas tem umas coisas engraçadas, assim, que aí a gente ainda precisa falar, porque as pessoas desconhecem, né? Não tem uma propaganda, sei lá, na TV sobre o Ministério da Saúde, né? Sobre, CAPS, o que que é um CAPS? Não existe, É né? verdade. Em Setembro Amarelo também tem várias campanhas, mas às vezes as campanhas não têm essa proporção, às vezes estão
grande em termos de atingir várias pessoas, né? Às vezes é um canal, uma propaganda, algum programa, muito mais em canais fechados. Às vezes as pessoas não têm acesso mesmo, né? A esses fóruns de debate, discussão, de onde ir, o que fazer. Mas é interessante sempre comentar do CVV, tem outros aplicativos aí novos que estão aparecendo. Para adolescente tem o Pode Falar. Então, vem surgindo coisas novas, né? Mas que bom, né? Que a tecnologia me ajudando nisso, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de deslocamento, né? Às vezes existe num outro município do lado e não no seu município, né? Então tem essa barreira física entre um atendimento numa cidade que não é ofertado, né? Só em outro e não onde mora. Então essas questões de atendimento, né, de ligação, de ir no site, já é uma questão que ajuda bastante, né, essa população. Exatamente. E eu acho que isso é trabalhar a prevenção, né? Quando a gente consegue fazer a escuta, fazer o acolhimento, quando a gente consegue traduzir para aquela pessoa, olha, isso tem um nome, né? E esse problema ele existe, é real, né? É um sofrimento psíquico, é uma situação X, Y, né? Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue orientar, né? A gente não dá só a má notícia, a gente dá a boa notícia junto, né? Sim. Então a gente dá, às vezes, a má notícia, né? Algumas más notícias precisam ser dadas, algumas perguntas difíceis precisam ser feitas, às vezes a gente vai precisar levar isso, né? Esse lado mais negativo, olha, né? De repente, conversando com um responsável, conversando com um professor, né? Esse aluno está passando por uma situação de adoecimento mental grave, né? Ou está passando por um sofrimento psíquico importante, precisa ser visto, precisa ser avaliado. Mas a gente leva a boa notícia que, olha, existe caminhos, né? Existe ajuda, existe onde você buscar ajuda e eu vou te orientar isso. Né? Não é só um caminho, como, né, como você falou assim, existe o CVV, existem muitos grupos, né, online de De apoio, né? suporte Uhum. para situações, né, das mais diversas. Hoje em dia existem muitas possibilidades, né? Existem muitos, inclusive terapeutas que estão trabalhando online, né? Eu mesmo participo de um projeto social que se chama Projeto Oportunidade Terapia e que tem como foco justamente levar o processo psicoterapêutico online para a população de baixa renda, que não tem acesso a um serviço psicológico que a gente sabe que é um custo, né? É um investimento elevado e que muitas vezes a pessoa não tem acesso, ou por uma questão de localização, né? Tá longe, Uhum. tá numa cidade mais distante, ou por uma questão, uma barreira financeira mesmo, econômica. Então, existem iniciativas que, né, que podem estar sendo divulgadas, né, dizendo assim, olha, existem caminhos, né? Essa é a ideia, né? Eu acho que esse é o foco, esse é o bacana da campanha. Dizer, existe o problema, ele é sério, ele é grave, acontece mesmo, acontece com muita gente, pode estar acontecendo com alguém próximo de você, mas existem caminhos. Né, assim, não dá para a gente ficar só na má notícia, a gente vai levar a boa notícia, a gente vai pontuar, né, vamos dizer assim, vamos colocar uma seta luminosa, assim, procura né, um especialista, procura o CAPS da sua região, procura o CAPSI, no caso da infância, né, adolescência, procura, né, caminha na busca de ajuda, porque de todas as estatísticas do Setembro Amarelo, a que eu mais gosto, que guardo, né, que eu guardo no meu coração, que eu faço questão de divulgar, é que, segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Eu acho Uhum. que essa é a estatística, esse é o foco, né? Se as pessoas recebem ajuda qualificada, né, na hora, no momento que é necessário, a gente pode prevenir suicídio, a gente pode prevenir agravamento de transtorno mental, a gente pode prevenir muita coisa de acontecer, né? Então, assim, essa é a esperança, essa é a notícia do Setembro Amarelo, né? Para mim, né? Quando eu gosto de trabalhar, é desse jeito que eu quero trabalhar, dizendo assim, olha só, o problema é sério, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Tá na nossa mão, é acessível. Né? Cada um pode contribuir. Não é só também o psiquiatra, o psicólogo que vai resolver isso. Né? Os professores podem ser acolhedores, a família pode ser acolhedora, o colega de trabalho que está percebendo ali alguma coisa, né, diferente no colega pode ser acolhedor, pode ser caminho de orientação, de entregar um panfleto, de mandar um link do CVV, né? Todo mundo pode colaborar, não tem limite. Mesmo as crianças,
né? Mesmo os alunos. É muito engraçado, eu estava pensando no Setembro Amarelo, estava pensando na minha história com o Setembro Amarelo. E aí eu conheci essa campanha há mais ou menos 4 anos, através do meu filho mais velho. Né? O meu mais velho hoje tem 12, né? Estava no primeiro segmento ainda, no Fundamental 1, e na escola dele, que é uma escola particular aqui do Rio de Janeiro, estava se fazendo essa campanha. E ele chegou para mim e falou assim: mamãe, você sabia que não sei quantos por cento das mortes é por suicídio? Ele sabia a estatística, acho que foi no dia que ele ouviu, né? E eu falei: o quê? Meu filho, nessa idade, tá sabendo esse negócio? Que negócio é esse? Assim, fui correr atrás, fui ver como é que estava acontecendo a campanha na escola, me apaixonei pelo tema, né? Pela causa, e vou divulgando aonde eu puder, porque assim, é isso, né? A criança, até as crianças podem ser veículo de informação, de prevenção, de ajuda para quem está precisando. Não tem idade, não tem sexo, não tem, né, limite de especialismo, de profissão, não tem nada disso. Todo mundo pode colaborar, a campanha é para todo mundo. Isso que é importante, né, Yolanda, no sentido de a gente vai encerrando agora, né, que a gente até passou do nosso teto, mas isso é muito bom, não é algo ruim, mas no sentido de que cada um pode ser um multiplicador de informação, né, e uma informação que de fato é aquela ajuda instrumental que a gente fala, né, tem um momento que a gente vai acolher, tem um momento que a gente vai fazer a escuta empática, mas chega um momento em situações de manejo de risco que essa escuta empática já não é o suficiente, né? Essa pessoa, né, seja que idade for, e de qual lugar de fala que ela está, ela vai precisar de ajuda, né? E essa ajuda existe, né? Não é algo que ela tenha que ficar com aquele sofrimento sozinha. Então, ela não está sozinha, existe tratamento. E onde é o tratamento, com quem ela pode falar. Isso que é interessante de multiplicar as informações boas, né? Não só as estatísticas né, do que não deu mais certo, de vidas que a gente perdeu, mas como a gente pode salvar aquelas que a gente ainda tem, né? E para que isso não ocorra tanto assim, não seja um fenômeno de contágio, né? Por N motivos e questões de mídias sociais e coisas bizarras que acontecem, sinistras aí, que cada ano você renova, né? Baleias azuis e momos aparecem, infelizmente, né? Mas eles estão aí, mas tem o CVV, tem Pode Falar, tem o CAPS, tem, né, rede privada, rede pública, atenção básica, né? E realmente não precisa ser só o psicólogo, o psiquiatra, né? O serviço social também, a enfermagem também, professores, né? Se as pessoas sabem realmente das informações, sabem que essas questões existem, sabem que o CVV existe, já muda completamente de figura, né? Já é uma outra situação. Não, eu sei que tu tá sofrendo, eu sei que é uma situação complicada para ti, mas, né, tu pode ligar para esse número, tu pode entrar nesse site, né? Então tem o que se fazer, né? Porque senão tu joga pra pessoa, eu vou ficar te ouvindo, te ouvindo, te ouvindo, mas vai chegar um momento que tu não vai querer mais falar e eu não vou ter mais condições de, né, poder te ouvir e não saber o que fazer, né? Então tem o que se fazer. Isso que é importante da gente encerrar por hoje, né? E eu tenho só a agradecer por essa troca, né, nesse sábado, ainda no Setembro Amarelo, que não se terminou. Dá tempo ainda a gente multiplicar essas informações pro resto de setembro, resto do ano também, né? Porque não é só pensar que nem janeiro branco, né? Só janeiro. É só início do ano, só em setembro. Depois a gente fica mudo e não se manifesta mais. Né? E não funciona assim, né? De janeiro a janeiro, né? Todo ano tem setembro amarelo, mas todo mês a gente pode, né? Falando em doses homeopáticas, né? Em disciplinas diferentes, em espaços diferentes, mas que essas informações boas, positivas, elas circulem, né? Que vidas podem ser, sim, salvas, né? E devem ser salvas. Né? Com certeza. Só tenho a agradecer, Larissa. Obrigada por esse espaço, obrigada pela conversa. Foi muito bom poder trocar com você sobre esse assunto. E aí, fazendo a tua parte, né? Você também está sendo multiplicadora da campanha. E eu tenho certeza que isso vai chegar a muita gente, vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então, obrigada. Que bom que é a tua iniciativa. E obrigada por ter me convidado.
Tá, então encerramos por hoje, né? O link do CVV tá no link da minha bio aí, o Pode Falar que eu tava comentando do aplicativo também. Então, para quem não tá entendendo do que eu tô falando, pode ir lá e pesquisar, porque tá lá os links todos para quem quiser ver, porque essas questões são públicas, né? Dá para compartilhar, não é algo, não fui eu que criei, não é, não é meu, é público. Bom, então, beijo, fique bem, cuide-se, você e sua família e as outras famílias que tu cuida. E bom sábado pra ti.